Bom dia a todos. Nós vamos dar início à quarta audiência pública da revisão do Plano Diretor de Bandeirantes, a última audiência pública desse processo de revisão do Plano Diretor. O objetivo dessa audiência hoje é reintroduzir os objetivos do Plano Diretor e as etapas que nós trabalhamos até aqui. E hoje também nós vamos apresentar os resultados da última fase da revisão do Plano Diretor, a fase 4. E eu gostaria de pedir também a compreensão a todos, porque nós estamos fazendo essa audiência hoje de uma forma virtual, uma forma diferente, devido às medidas de prevenção à pandemia do Covid-19. Então, eu agradeço a compreensão de todos, mas nós estamos fazendo o possível para tornar esse processo mais participativo possível, e também de forma a não atrasar o cronograma com a Prefeitura de Bandeirantes. Só retomando, nós somos da empresa DRZ, empresa que venceu o processo público de licitação para realizar esse serviço, junto à Prefeitura de Bandeirantes. Essa licitação deu origem ao contrato número 148 de 2009, que se refere à revisão do Plano Diretor. O Paraná tem uma lei estadual também que determina que os municípios que quiserem fazer financiamentos públicos junto ao governo do estado precisam também ter o plano diretor elaborado de acordo com o Estatuto da Cidade. Só para constar, a população estimada pelo IBGE para Bandeirantes é de cerca de 31 mil habitantes, então o município ele se enquadra nessa categoria. E quais são os objetivos do plano diretor? Primeiro, o plano diretor ele objetiva a organização urbanística da cidade, então a definição dos usos e padrão de ocupação do solo em cada região da cidade, determina as áreas possíveis para a expansão, para a expansão urbana, determina as prioridades de obras, de ações para os próximos anos, e também a revisão do plano diretor a cada 10 anos é importante para atualizar o planejamento urbano conforme as novas necessidades da cidade. Então nós temos ao todo 5 etapas de revisão do plano diretor, nós já estamos terminando aqui a 4ª etapa em paralelo com a 5ª etapa, nós vamos explicar um pouquinho melhor o que é cada uma das etapas. Na primeira etapa nós definimos as 3 equipes que trabalham no processo, então além de nós da equipe da DRZ, temos também a equipe do Grupo Técnico Permanente, formado por membros da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, e temos o Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, o CONGET, que representa a sociedade civil de Bandeirantes nesse processo, e vai ficar responsável também, assim que o plano for aprovado pelos vereadores, o CONGET fica responsável por fiscalizar o cumprimento das ações previstas aqui no plano. Na segunda etapa, análise temática integrada, nós desenvolvemos um diagnóstico da realidade do município de Bandeirantes, para compreender quais são as potencialidades do município, as deficiências, e a partir daí elaborar um prognóstico na etapa seguinte, na etapa 3, onde nós definimos as diretrizes e propostas do novo plano diretor. E agora, na 4ª etapa, nós trabalhamos ferramentas para tornar essas diretrizes e propostas uma realidade nos próximos 10 anos em Bandeirantes. Então, fazem parte da 4ª etapa o plano de ação e investimentos, que nós vamos elencar a prioridade de todas aquelas diretrizes e propostas trabalhadas na etapa anterior e dizer para cada uma delas qual é o prazo de execução, possíveis fontes de recursos, o setor responsável. Então aqui nós temos um exemplo para ilustrar. Essas são as ações propostas para o setor de cultura de Bandeirantes. Então, para algumas ações, nós definimos um custo previsto de acordo com o prazo de execução. Em outras ações, não é necessário a prefeitura captar recursos para essas ações. A própria equipe técnica municipal existente, com os recursos existentes, elas podem
fazer essas ações que nós chamamos de ações administrativas. E outras ações que demandam maior detalhamento, né, maior quantificações, por exemplo, isso a gente atrelou a projetos específicos, né, são ações que nós não temos condições de já detalhar agora, né, no plano diretor. Mas isso já é importante, essa ferramenta, para o município conseguir esses recursos junto a órgãos do governo do estado ou do governo federal. E para cada ação nós apresentamos aqui um indicador de resultados, né? Então, o que são esses indicadores? São algumas ferramentas para, no futuro, tornar possível a avaliação da execução de cada uma dessas ações. Ou seja, então nós temos aqui algumas ações: fiscalização e monitoramento frequente, né? Isso, por exemplo, a gente pede numa ação que o município precisa fiscalizar, por exemplo, ligações clandestinas na rede de esgoto. Então, qual é a ação, como o município vai garantir que não ocorram essas ligações clandestinas? Através da fiscalização. Só um exemplo, né? Nós temos 8 tipos de indicadores aqui que cada um fica à vontade para consultar depois no produto. Também faz parte da etapa 4 da revisão do plano diretor a elaboração de novos projetos de lei. São ao todo 8 leis, né, aqui em Bandeirantes, que nós vamos apresentar cada uma delas agora. A primeira lei é a Lei do Plano Diretor Municipal. Essa lei ela traça os objetivos para o desenvolvimento do município para os próximos 10 anos, estabelece um macrozoneamento urbano e municipal de Bandeirantes, né, que nada mais é do que indicar qual é a vocação de cada região da área urbana, de cada região do município, e também estabelece os instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade, né? Nós vamos falar um pouquinho mais deles na sequência. E uma novidade também, nós criamos para Bandeirantes uma comissão de aprovação de obras e loteamentos nessa lei. Essa comissão ela vai ficar responsável, né, por analisar projetos de obras, pedidos de licenciamento de atividades, projetos de loteamentos, né, e será composta por técnicos da Prefeitura Municipal. Bom, aqui nós apresentamos um mapa do macrozoneamento do município de Bandeirantes, destacando aqui em cinza as áreas urbanas da sede do município e do distrito da Candelária, em laranja as vilas rurais, aí o que sobra em amarelo são as áreas de produção agrícola, agropecuária, né, que não tem restrições. Em rosa são áreas de produção agrícola e também pecuária com restrições devido ao relevo mais acidentado. Aqui no verdinho claro, áreas também para produção rural com restrições devido ao solo com excesso hídrico. E o que sobra em verde escuro são as áreas de proteção ambiental, que são as áreas de preservação permanente de rios e córregos, fragmentos de vegetação nativa. E nós acrescentamos aqui também uma macrozona de restrição à ocupação, que é uma área em torno do clube de tiro, né, que vai ser implantado nessa região. Na área urbana, nós fizemos a mesma classificação também, né, mas de acordo com a vocação de cada área. Então, partindo aqui do centro, é a macrozona urbana de ocupação consolidada, central. Nesse verdinho claro aqui, a macrozona de requalificação da urbanização, que é aquela área próxima à ferrovia, que tem as edificações mais antigas da cidade, né? Então, a ideia é requalificar essa área, né? Dar novos usos para aqueles edifícios históricos que existem na região. Aqui em amarelo escuro, nós temos a macrozona consolidada, que é a região com a melhor infraestrutura da cidade, né? Em amarelo claro, macrozona urbana em consolidação, que é formada por loteamentos mais recentes, né, que ainda não estão 100% ocupados. Em laranja, a macrozona de expansão urbana, né, que é a área onde são direcionados os novos parcelamentos futuros a serem realizados no município. Em roxo, nós temos a macrozona predominantemente industrial, que são as áreas mais propícias à expansão da indústria em Bandeirantes. Em verde, da mesma forma, nós temos a macrozona de preservação ambiental, que acompanha
as áreas de preservação permanente dos córregos que passam pela área urbana. E nessa lei do plano diretor nós trabalhamos também os instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade, né, que são algumas ferramentas que o Estatuto da Cidade oferece para incentivar o desenvolvimento de áreas específicas da cidade. Por exemplo, nós usamos aqui então, na zona mais consolidada do município, IPTU progressivo no tempo, que é um instrumento utilizado para forçar o cumprimento da função social da cidade, né? Em imóveis ociosos localizados na área com a melhor infraestrutura da cidade. Em cinza, nós utilizamos aqui o parcelamento, edificação e utilização compulsória, que da mesma forma é para estimular o parcelamento de regiões ociosas na área urbana quando houver a demanda para a implantação de novos loteamentos. Em amarelo ficam estabelecidas as ZEIs, são zonas especiais de interesse social, destinadas à implantação de conjuntos habitacionais para a população de menor renda. Em vermelho são loteamentos irregulares hoje na área urbana, mas passíveis de regularização fundiária. E aqui na área central nós estabelecemos também a outorga onerosa do direito de construir. Nós vamos falar um pouquinho dela depois na sequência. A próxima lei que nós trabalhamos é a lei dos perímetros urbanos. Então essa lei, por ser uma lei bem simples, nós revogamos a lei vigente e propusemos uma lei nova. Essa lei ela só estabelece qual é a área urbana, no caso as áreas urbanas de Bandeirantes, temos a sede e o distrito da Candelária, e qual é a área rural do município. Então a área urbana da sede municipal. O perímetro urbano ele sofreu pequenas modificações, né, apenas para adequar o limite do perímetro urbano às divisas de propriedades, né, incluir alguma área aqui para expansão industrial e também para implantação de equipamentos turísticos no futuro. No distrito da Candelária, a principal alteração foi a inclusão do cemitério no perímetro urbano, que é uma exigência para regularização junto aos órgãos ambientais. Próxima lei é a lei do parcelamento do solo. Essa lei ela traz regras para a implantação de novos loteamentos na cidade. E essa lei nós propusemos algumas alterações na lei vigente, né? As principais alterações propostas foram maior detalhamento da infraestrutura a ser executada em cada loteamento, né? Então nós propusemos algumas diretrizes de pavimentação, né, com CBUQ, né, o concreto betuminoso usinado a quente. Exigimos a construção de calçadas por parte do loteador, né, calçadas acessíveis. Execução de pelo menos uma praça com infraestrutura em cada loteamento, né, de forma a melhorar a qualidade dos loteamentos produzidos no município.